Boa tarde, pessoal. Aqui é a Prof. Gabi e hoje vamos falar sobre a diferença entre o calor e a temperatura, que apesar de serem dois conceitos diferentes, muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa. Antes de entendermos a diferença entre o calor e a temperatura, precisamos entender o conceito de energia térmica. A energia térmica é a energia que se manifesta na forma de calor. Quanto maior for a energia térmica de um objeto, maior será sua temperatura. O calor é a transferência desta energia térmica entre corpos que apresentam temperaturas diferentes. Observe o exemplo. O corpo A é mais quente do que o corpo B. Sendo assim, quando esses dois objetos com temperaturas diferentes entram em contato, o calor passa do objeto mais quente para o mais frio até que ambos fiquem com a mesma temperatura, atingindo o equilíbrio. Na transferência de calor, o corpo que apresenta a temperatura maior transfere energia térmica para o corpo com a temperatura menor. Vamos observar um exemplo na prática. Observe a imagem. O fogo aquece o alimento que está dentro da panela, pois transfere o calor para ele. O fogo apresenta energia térmica e a temperatura é maior do que a panela. Já a temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. Para determinarmos se um corpo está quente ou frio, medimos sua temperatura. Quanto mais quente um corpo, maior será sua temperatura. Quanto mais frio, menor sua temperatura. O instrumento usado para medir a temperatura é chamado de termômetro. No Brasil, a escala mais usada para medir a temperatura é o Celsius. Os termômetros podem ser usados para medir a temperatura de um corpo ou do ambiente. Observe. Para sabermos a temperatura de um local em um determinado período, podemos consultar a previsão do tempo. A previsão do tempo é uma estimativa do que é mais provável que ocorra com o tempo, facilitando o planejamento de nossas atividades diárias. A previsão do tempo é realizada por meteorologistas, profissionais que analisam dados sobre a temperatura, chuva, vento, umidade do ar e entre outros. Enfim, por hoje é só. Beijos e até a próxima aula!